안녕하십니까. Olá, pessoal. 너무 오래간만에 만난 것 같습니다. Parece que já se passou muito tempo, 불과 며칠 안 됐는데도. mas só passaram alguns dias, né? 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir a Bíblia. 오늘 에스더에 있는 말씀입니다. Vamos ler o livro de Esther. 에스더 Esther. 찾아주시기 바랍니다. Por favor, procurem pelo livro de Esther, capítulo 5. 에스더 5장 1절 9절부터 읽겠습니다. Esther, capítulo 5, a partir do versículo 9. 찾으셔서 에스더 5장 9절부터 제가 읽겠습니다. Esther, capítulo 5, a partir do versículo 9. 이날에 하만이 마음이 기뻐 즐거이 나오더니 모르드게가 대궐문에 앉아 일어나지도 아니하고 몸을 움직이지도 아니한 것을 보고 심히 노하나 Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. 돌아서 사람을 보내 그 친구들과 아내 세스라를 청하여 Anã, porém, se conteve e foi para casa e mandou ouvir os seus amigos e Azeres, sua mulher. 자기의 부수한 영광과 자녀가 많은 것과 왕이 자기를 들어 왕의 모든 방백이나 신복들보다 높인 것을 다 말하고 Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. 에스더가 그 베푼 잔치에 왕과 함께 오기를 허락받은 자는 나밖에 없었고 내일도 왕과 함께 청함을 받았느니라. Disse mais Amã, a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. 대궐문에 앉은 것을 본 동안에는 이 모든 일에 만족하지 아니하도다. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. 그 안에 세례서 모든 친구가 이르되 50규이나 높은 나무를 세우고 내일 왕에게 모르드게를 그 나무 달기를 구하고 왕과 함께 즐거이 잔치에 나가소서. 하만이 그 말을 선의 명하여 나무를 세우니라. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. 밤에 왕이 잠이 오지 아니하므로 명하여 역대 일기를 가져다 자기 앞에 읽히더니 Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. 그 속에 기록하기를 왕 문지킨 왕의 두 넷이 빅다나와 데레스가 아하수에로 왕을 모살하려 하는 것을 모르드게가 고발하였다 하는지라. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. 왕이 가서 이 일을 인하여 무슨 종기나 관작을 내가 모르드게에게 베풀었느냐. 시신이 대답하되 아무것도 베풀지 아니하였나이다. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. 왕이 가서 누가 뜰에 있느냐. 마침 하만이 자기가 세운 나무에 모르드게를 달기를 왕께 구하고자 하여 왕궁 바깥 뜰에 이르니 Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. 시신이 구하되 하만이 뜰에 섰나이다. 왕이 가 들어오게 하라. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. 하만이 들어오고는 왕이 묻되 왕이 존귀케 하기를 기뻐하는 사람에게 어떻게 하여 하겠느냐. 하만이 심중에 이르되 왕이 존귀케 하기를 기뻐하는 자는 나 외에 누구리요 하고 Entrou Amã. O rei lhe disse, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? 왕께 하리되 왕께서 사람을 존귀케 하시려면 E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, 왕의 입으시는 왕복과 왕의 타시는 말과 머리에 쓰는 왕관을 취하고 tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. 그 왕복과 말을 왕의 방백 중 가장 존귀한 자의 손에 붙여서 왕이 존귀케 할 기뻐하는 사람에게 옷을 입히고 말을 태워 성중 거리로 다니며 그 앞에 반포하여 이르기를
왕이 존귀케 하기를 기뻐하는 사람에게는 이같이 할 것이라 하게 하소서. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. 이에 왕이 하만에게 이르되 너는 내 말대로 속히 왕복과 말을 취하여 대궐 문에 앉은 유다 사람 모르도에게 행하되 물은 내가 말한 것에 조금도 빠짐없이 하라. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Eu queria ler toda a Bíblia, se possível, mas vou parar aqui. 다 읽고 나면 여러분 한 분도 안 앉아 있을 것 같아서. Porque eu acho que se eu ficar lendo aqui, ninguém vai permanecer sentado aqui no salão, né? 성경은 마음의 세계를 이야기하고 있습니다. Só a Bíblia fala sobre o mundo do coração. 내가 그냥 평상시 어떤 삶을 살다가 어려움을 겪었을 때 Eu, vivendo a minha vida normalmente, quando passo por uma certa dificuldade, 그걸 어떻게 여러분 받아들여야 하냐 como nós podemos aceitar lidar com essa dificuldade? 하고 이야기하고 싶다. Deus, Ele quer conversar comigo sobre isso. 정도 괜찮 이런 어려울 때에 Olha, você 한번 대화를 해봐라. Olha, você estava tudo bem vivendo sua vida, mas passou por essa dificuldade, então conversa com Deus. 성경을 읽다가 성경에서만 느낄 수 있는 그 감정. Pessoal, lendo a Bíblia, tem coisas que eu sinto somente na leitura bíblica. 세상 어디서도 만날 수 없는 마음. Corações que só é possível encontrar na Bíblia. 그 하나님의 마음을 만날 때가 종종 있습니다. Existem esses momentos que eu me encontro, sabe, com o coração de Deus. 1999년 Em 1999, 세월이 흘렀지요. vocês passaram muito tempo, né? 저는 심장이 굉장히 안 좋았습니다. Eu tive um problema cardíaco. 지금 생각하면 Quando eu penso hoje, 근데 저는 심장이 좋지 않은 건 많은 생각을 했습니다. realmente pelos meus problemas cardíacos, eu pensava em muitas coisas. 심장을 고칠 수 있다 그런 생각을 해보진 않았어요. Mas nunca eu pensei, poxa, Deus pode me curar desse problema cardíaco. 사람이 그런 얘기 잘하면서 Eu falava muito bem para os outros, né? 왜 나에게 그런 얘기를 못 했는지 모릅니다. Mas não sei porque eu não pude falar isso para mim mesmo. 어쨌든 저는 심각한 상태에 도달했어요. Mas eu estava realmente numa situação muito crítica. 한 번에 청진기를 귀에 꽂고 심장 박동을 재는 걸 한번 들어보면 Uma vez, de vez em quando, né, eu escutava meus batimentos cardíacos 딱딱 쉬다가 딱 서요. e ficava pi, pi, pi e parava. 한 10초 동안 가만히 있어요. Aí ficava aquele silêncio por uns 10 segundos. 그때 이거 어떻게 해야지? E eu pensava, meu Deus, o que eu devo fazer com isso? 안 뛰면 죽는 건데. Se parasse ali, eu morreria, né? 정말 그래서 제가 하는 게 뭐냐면은 Então, o que eu costumo fazer? 이런 생각을 했습니다. Eu pensava assim, 아들이 미국에서 공부를 하고 있는데 ah, meu filho está estudando nos Estados Unidos. 공부는 천천히 얼마든지 학교 가면 배우니까 Os estudos ele pode continuar a qualquer momento. 데려와서 믿음을 좀 가르치 하나? Então, será que eu tenho que trazer ele para a Coreia para ensinar a fé a ele? 그런 생각 속에 잠길 때가 있었어요. Tiveram dias que eu fiquei preso a esses pensamentos. 1999년엔 진짜 심장이 나빴어요. 1999 foi um ano que foi muito difícil devido aos problemas cardíacos. 여기 서 있다는 거 그때 생각 상상도 할 수 없네요. Quando penso, né, naquela época e me vejo aqui em pé hoje, é algo assim, era algo inimaginável. 한 20년 더 됐죠. Se foi em 1999, já se passaram mais de 20 anos, né? 그때보다 훨씬 더 건강한 것 같습니다. Eu acho que hoje eu sou muito mais saudável do que aqueles dias. 믿어지지가 않는 거죠. Eu não consigo acreditar muito bem. 내가 하나님을 믿는데 Pessoal, eu creio em Deus, eu sou pastor, 내가 죽으면 mas ficava preso a esses pensamentos. Aí se eu morrer, eu ficava preso nesses pensamentos. 제 아들을 한국에 불러와서 Eu queria trazer meu filho para a Coreia. 학교는 좀 이따 다녀라. Ei, você continua com os estudos depois. 죽진 않으니까 A escola não vai morrer, 아빠 곧 죽을 것 같다. mas eu acho que o pai vai morrer daqui a pouco. 부터 믿음을 배워라. Então aprenda a fé a partir de hoje. 그런 생각을 했습니다. Sabe, eu pensava nessas coisas. 근데 정말 하나님 앞에 감사한 것은 Só que uma coisa muito gratificante perante Deus 내가 정상적인 사고로 가지고 살다가 é que eu tinha minha vida ali com um pensamento normal, 하나가 와서 내 사고가 다 바뀌는 거예요. mas me encontrando com aquele problema cardíaco, meu modo de pensar mudou. Vendo seminaristas, 학생들이 이제 뭘 가르쳐야 하지? o que eu devo ensinar para eles? 왜 젊은 목사님들을 봐도 Vendo os pastores mais jovens da nossa 내 igreja. 아내에게 뭐라고 내가 이야기를 하지? E para minha esposa, o que eu devo falar para ela? 내가 지금 유언을 하긴 너무 일렀는데 É muito cedo para eu fazer um testamento. 그런 생각 속에 있었습니다. Sabe, eu ficava pensando nessas coisas.
특히 제가 그때 대전에 살았었는데 Naquela época nós vivíamos em Daejeon 그때 우리 선교센터 8층 건물을 짓는데 e estávamos construindo, né, o nosso prédio ali de 8 andares. 그래서 그 일하는 인부를 쳐다볼 수가 없었어요. E eu não conseguia lá de baixo enxergar os irmãos trabalhando lá em cima. 굉장히 멋질라 그랬어요. Parecia que meu coração ia parar. Eu fechava os olhos. 그렇게 지냈었습니다. Eu vivia assim, inseguro. 그때 제가 이제 뉴욕하고 페루에 같이 집회를 한 것 같은데 Eu acho que naquela época eu fui para Nova York, para o Peru fazer 집회를 conferências. 마치는 날 E no dia que eu terminei a conferência em Nova York, 제 아내하고 의논했습니다. eu conversei com a minha esposa. 우리가 한국으로 가야 하느냐, 페루로 가야 하느냐. Querida, nós devemos voltar para a Coreia ou ir ao Peru? 정확한 대답을 내릴 수가 없었어요. Nós não tínhamos certeza para a resposta. 죽더라도 페루 가서 전하다 죽자. Mas ela falou, por mais que morramos, vamos morrer lá no Peru pregando a palavra. Por isso nós tomamos o avião para o Peru. 이제 내가 설교하려고 뒤에 앉아 있고 사회를 하는데 Então, né, o apresentador ali do culto estava ali, eu estava sentado no fundo. 강하게 뛰는 거예요. Mas eu vi o meu coração muito, sabe, palpitante, muito rápido. Eu desci um pouco, fui para o subsolo. 이제 그 페루 체육관인데 Era um ginásio esportivo ali no Peru. 그 대기실에 한참 누워 있다 일어나고 했어요. E eu fiquei um bom tempo deitado ali, descansando um pouco, né, na sala de espera que tinha. 우리 설교를 마쳤는데 E por um fio eu consegui terminar a pregação. E naquela época era o pastor Yeon-jae, né? 바로 강대상 올라오더니 E assim que eu terminei a pregação, ele logo subiu no púlpito. 이제나 병 있는 사람 앞으로 나오시오. 박 목사님 기도해 주신. E ele falou, pessoal, quem tem AIDS ou algum tipo de doença crônica, vem aqui que o pastor Park vai orar por vocês. 영재 목사도 나 죽이려고 해. E eu por dentro pensei, o pastor Lee quer me matar. 그때 막 죽는 줄 알았어요. Realmente estava pensando que iria morrer. 그걸 진짜 내 마음에 힘겹게 했어요. Aquilo realmente dificultou muito meu coração. 제가 공항에 와서 비행기를 탔을 때 Quando eu fui ao aeroporto, né, para pegar o avião, 자매들이 공항에 나왔습니다. muitos irmãos foram se despedir de mim 돌아가면 그들은 전부 다 이런 얘기 했답니다. e disseram que quando eles voltaram para suas casas, disseram: 목사님 마지막이다. essa vai ser a última vez do pastor Park. Todos concordaram com isso. 저는 왜 내가 그때 하나님이 이 병을 낫게 의지하지 않고 왜 그런 생각만 했지? Só que eu penso hoje, por que será que naquela época, em vez de depender de Deus, só fiquei pensando que iria morrer? 9년 4월 달에 5월 달에 있었던 일입니다. Tudo isso aconteceu no mês de abril, de maio de 99. 그 1999년 여름이 됐는데 E quando entramos no verão ali em 99, 밭에 우리가 캠프가 있었어요. estávamos fazendo nosso acampamento em Sorbat. 그날 저녁에 내가 그 텐트에 잠을 자는데 E a gente dormia numa tenda, né? 오늘 내가 그 본부 있는 데서 주일학교 있는 데까지 한 1km 정도 거리를 되는데 E tinha um local que ficava ali a administração e o local que ficava as crianças, né? Era uma distância de mais ou menos 1 quilômetro. 4번이나 다녀왔어요. E eu tinha feito aquele percurso por 4 vezes. 한 번 다녀오면은 Então, uma vez, 가까이 되는데 aproximava mais ou menos 1 quilômetro de caminhada. 왜 사장을 4km를 걸었다. Então, no final do dia, eu pensei, poxa, hoje eu caminhei 4 quilômetros. Eu não pude acreditar. 아무리 손을 꼽아봐도 4번이었어요. Só que eu tentei contar, será que foi tudo isso mesmo? E foram 4 vezes. 아무리 믿어도 믿어지지 않는데 Não conseguia acreditar, não conseguia. 4번 갔다 온 건 확실했어요. Mas era certo que eu havia caminhado 4 vezes aquele percurso. Depois eu fui 그건 내가 다 나은 건데 e pensei, poxa, então eu tô curado. 다 나았다고 믿었어요. Eu criei que eu estava curado. 하나님 낫게 하셨구나. Ah, Deus me curou. 그랬던 아침에 Aí no dia seguinte, 농화를 신고 eu peguei um tênis 조깅을 시작했어요. e fui fazer uma caminhada, uma corrida. 이제 수양회를 마치고 Então depois do retiro, 전에 갔습니다. eu fui para Daejeon 우리 교회가 그 서대전 여자고등학교 가까이 있는데 e a nossa igreja de Daejeon está próxima à escola, né? 여자고등학교는 운동장이 참 그 솔밭이 참 아름답게 있었어요. Uma escola que tem um ginásio esportivo aberto, muito bonito, muito bom. 300m였어요. Tinha uma pista de corrida de mais ou menos 300 metros. 못 돌겠어요. E depois da segunda volta eu fiquei com aquela dor no baço, parei um pouco, mas continuei a correr depois. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. 힘이 돋는 거예요. E, sabe, estava ficando forte. 운동화 하나 샀어요. Eu comprei um tênis leve 넣어가지고 다니면서
e sempre levava na minha mala. 새벽에 뛰었고 Quando eu viajava para a África, eu corria pela madrugada. 산페테르부르크 그 왕궁에 또 참 그 운동장이 좋아요. Principalmente em São Petersburgo, né? Eles têm um local de corrida muito bom próximo a palácios, assim. 그래서 뛰었어요. Eu corria lá de madrugada. 그러니까 막 한 몇 킬로 뛰고 나면은 Depois de correr alguns quilômetros, 땀이 푹 젖어요. eu ficava molhado de suor. 샤워를 하면 그렇게 상쾌한 거예요. E tomava banho e era muito refrescante. 뛰었다가 Aí eu continuava correndo. 형제들이 목사님 나이는 관절이 안 좋습니다. Aí, ultimamente eu parei de correr porque os irmãos falaram, pastor, na sua idade, né, isso prejudica muito as articulações. Por isso eu parei, comecei a fazer natação. 수영 그 물이 오염될 수 있으니까 Mas agora, por causa da pandemia do coronavírus, já que podem ser contaminados por meio da piscina, 우리 eles 교회에 fecharam. 이제 저녁에 나면 이제 족구를 하는데 Então, aqui na nossa igreja nós jogamos o futevôlei, né, durante o final da tarde. 그것도 이제 처음에 아주 서도 조금씩 늘어나더라고. No começo era muito ruim, mas eu tô melhorando, pouco a pouco. 이 생각해 보면 이런 이야기를 어떻게 말해야 하는지 모르겠지만 Só eu penso, eu não sei como poder falar essas coisas para vocês. 정확하게 얘기하면 Mas assim, de uma forma simples e exata. 하지만 Só por mais que eu seja pastor, 내 마음이 하나님하고 늘 같지 않는 거예요. nem sempre o meu coração é igual de Deus. 하나님은 나에게 계속해서 일을 하시길 원하십니다. Mas Deus continuamente deseja trabalhar na minha vida. 어제 말로 했던 일 말고 또 새로운 일을 하도록 이끄시고 Deus me conduz para não ficar repetindo as coisas que eu já fiz, mas para fazer algo novo. 코로나가 시작되고 난 뒤에 Então, depois que começou o corona, 너무 주님 앞에 막 한쪽으로는 인도나 브라질 이런데 참 많은 가슴이 아픈데 por um lado, realmente dói muito o coração ver a situação na Índia ou as mortes no Brasil. 많이 여는 거예요. Mas, por um outro lado, tem muitas portas que Deus tem aberto. 제가 금년에 들어서 세계 기중한 기빈들하고 한 100여 번 인터뷰를 영상으로 했더라고요. Eu acho que eu fiz mais de 100 entrevistas por videoconferência, né? Com pessoas muito importantes de vários países. 제일 큰 교단 Alguns dias atrás, o maior pastor, né, representativo da África, 사도 그 교회라는 교회가 있어요. quero que tem uma igreja chamada 12 Discípulos, né? 그 이제 총회장이 저하고 이제 영상에서 인터뷰를 했는데 E o presidente, né, dessa denominação, ele fez uma reunião comigo por meio de videoconferência. 그 집에서 영상으로 나와야 하고 비서가 미리 나왔더라고요. E ele iria fazer com a videoconferência na sua casa, né? Por isso o seu assessor entrou primeiro e estávamos conversando com o assessor. 이제 인터넷 사정이 한 20분이 지난 뒤에 총회장님이 na오셨어요. E eu não sei se era devido a alguma situação da internet, mas ele atrasou 20 minutos para entrar. 복음 이야기를 했는데 Eu preguei o evangelho para aquele pastor 그 총회 너무너무 좋아하는 거예요. e o presidente daquela denominação ele ficou muito 올 feliz. 수 있느냐고. Eu perguntei, o senhor pode visitar-nos na Coreia? Ele queria vir no mesmo momento. 우리가 CLF를 하는데 Eu falei, nós temos o CLF. 이제 우리가 한국에서는 우리가 지금 이번 여름에 코로나 때문에 안 될 것 같다. E ainda, por causa da pandemia, acho que nesse verão não será possível fazer presencial. 미국에는 현재 생각으로 봐서는 대부분 백신을 맞으니까 Mas nos Estados Unidos, né, o país já está praticamente todo vacinado. 8월 되면 충분히 이게 열릴 것 같다. Então, no mês de julho, de agosto, eu acho que vai ser possível. 미국에 제가 가서 캠프를 할 것도 올 수 있냐고 다 오겠다고 하더라고요. Então, nós iremos fazer o acampamento lá nos Estados Unidos, o senhor poderá vir, né? E eles falaram que sim. 굉장히 많은 기독교 지도자들이 저를 만나려고 제가 이제 다음 주 월요일 날 미국 가는데 Semana que vem, segunda-feira, estarei indo para os Estados Unidos e muitos líderes religiosos estarão lá para me encontrar também. 오늘 아침 무슨 얘기를 하고 싶으냐면 Mas hoje, o que eu quero falar para vocês? 여러분의 마음하고 하나님의 마음이 어떻습니까? Pessoal, como é a relação entre o coração de Deus e o coração de 지난번에 vocês? 집회 때 기성교회 목사님 가장 충격적인 이야기가 무슨 이야기였냐면 Uma coisa que me chocou muito na semana passada 설교 마지막 설교를 제가 뭘 했냐면 축복받는 에서와 야곱의 이야기를 했어요. é que na última pregação da conferência eu preguei sobre a diferença entre Jacó e Esaú, né? Sobre a bênção que eles receberam. 에서는 아버지 말 그대로 충성들에게 사냥해가지고 요리를 해가지고 와서 아버지께 드린 저주를 받았다. Esaú, né? Ele tentou buscar a bênção, né? Pelo seu esforço, pela sua caça, pelo seu cozido. 야곱은 거짓말했는데 Mas Jacó mentiu 받았다.
e recebeu a bênção. 다른 많은 목사님들 그런 설교를 하는 걸 봤어요. E eu vi outros pastores pregando sobre esse 야곱은 assunto. 거짓말했기 때문에. Já que Jacó mentiu, 저 뭐야 바다나에 뭐 종살이 몇 년 했다. quando ele foi para Batanã, viveu como servo, como escravo. 생각이에요. É pensamento, pessoal. 성경에 말은 그거 전혀 달라요. A Bíblia não passa isso. 왜 창세기 27장에서 하나님의 축복받는 이야기에서 야곱은 거짓말했는데 저주를 받았고 에서는 사냥의 아버지 시킨 그대로 했는데 죄송합니다. 야곱은 축복을 받고 에서는 저주를 받았는지. Pessoal, por que em Gênesis capítulo 27, né? Esaú que foi obediente, foi submisso, fez tudo, recebeu a maldição, e Jacó que mentiu, recebeu a benção. 우리 행위에 대해서 못을 박는 이야기예요. Só aquela história quer dizer que Deus ele está pregando, ele está anulando as nossas obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니. fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos de vossos delitos e pecados. 이것이 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. E a salvação veio pela fé, e não vem de vós, mas é dom de Deus, a Bíblia fala. 하나님은 우리를 축복해 주시는데 Então Deus, ele deseja nos abençoar, 노력하고 충성하고 착한 일에서 축복을 해줄 수는 없는 mas Ele não pode nos abençoar em troca de esforço, de zelo, de trabalho, dedicação. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 구원 얻었나니 Fala, pela graça sois salvos. 이것이 너희에게 난 것이 하나님의 선물이라. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 그다음에 뭐라 하냐면 행위에서 난 것이 아니니. E no verso seguinte fala, não de obras. 여러분 오늘 전 세계 많은 교회가 São muitas igrejas hoje. 지금까지 내가 수많은 교회를 만나봤지만 Até hoje eu já conheci muitas denominações, muitos pastores, 행위와 전부 연결시켜. mas eles sempre têm esse costume de ligar a bênção com a obra. Você tem que guardar o sábado, você tem que guardar os 10 mandamentos, tem que ser fiel, tem que viver uma vida bondosa, tem que evangelizar muito, tem que fazer isso, tem que você dizimar. 전부 행위예요. Tudo é obras. 전부 행위예요. Tudo são obras. 자 성경에서 Na Bíblia, 행위에서 난 것이 아니란 걸 가르치고 싶었어요. a Bíblia quer nos mostrar que não é por obras. 충성되 일한 에서에게 복을 내리지 않았어요. Por isso que Deus não abençoou Esaú, que foi realmente esforçado e zeloso. Como é que Jacó recebeu a bênção? 복을 받을 자격이 없으니까. Já que ele sabe que ele também não tem nenhuma capacidade, né, nenhuma dignidade para receber a bênção, recebeu a bênção por aquilo que a sua mãe preparou. 아무리 선한 일을 해도 우리 힘으로 죄를 씻거나 해결하지 못하니까. Só por mais que nós façamos coisas bondosas, isso jamais será o suficiente para lavarmos os nossos pecados. 복을 받았다. Por isso nós recebemos a bênção por aquilo que Jesus fez. 전체는 그렇게 돼 있습니다. Toda a Bíblia é estruturada dessa forma. 율법을 지키란 말이 있습니다. Sim, a Bíblia fala, deve guardar os mandamentos. 율법을 주신 목적은 Mas o objetivo de Deus ter nos dado os mandamentos não é para que por meio delas recebêssemos as bênçãos de Deus. 보니 나는 안 되는 놈이구나 죄인이구나 율법 못 지키겠다 그걸 깨닫고 Pelo contrário, para perceber que, cumprindo as leis, as pessoas percebam que não são capazes de alcançar a bênção pelas suas obras. Aquela pessoa que realmente tentou guardar as obras de Deus, ela sabe, eu não consigo pelas obras, por mais que eu tente, eu não sou capaz, eu não posso. Então eu não vou acreditar em Jesus. 해주면 몰라도 Se fosse de graça, mas se é pela lei eu não consigo. 마음을 갖게 되기로 Pessoal, pela lei as pessoas têm esse coração. 하나님의 은혜 앞에 나오게 되기로 Por isso Deus desejou que por meio da lei as pessoas fossem diante da graça. 우리는 어떻게 기독교야 종교 지도자들 인도를 잘 못해서 그런지 몰라도 Só pode ser, realmente, né? Os líderes religiosos devem estar conduzindo errado os membros de suas igrejas. Mas estão sendo ensinados como tem que orar muito para receber a bênção, tem que, sabe, dizimar muito para poder receber a bênção, tem que evangelizar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. 행위에서 난 것이 아니니 Só que a Bíblia é bem claro, não por obras. 이 사실은 들어도 그냥 널려버리고 Só que deixam essa verdade de lado 고정관 내가 뭘 더 해야 한다는 생각. e numa ideia fixa, né, numa falsa verdade, eles acreditam que devem fazer algo. Em 99, eu realmente tive problemas cardíacos. 앞으로 한 두세 달 후에 죽으면 Naquela época eu pensava, se daqui a 2, 3 anos eu morrer,
Eu ficava pensando profundamente 제가 nessas 이 coisas. 문제를 가지고 하나님하고 의논하려고 하지 않았어요. Eu nunca busquei ver qual era a opinião de Deus sobre esse problema. 거의 한 6개월이나 흘렀어요. Se passaram 6 meses assim. 미국 뉴욕에 심장 잘 본 전문의가 있었어요. Tinha um especialista, né, em cardiologia nos Estados Unidos. 가장 제가 일주일 동안 입원해 있으면서 Eu fiquei uma vez internado por uma semana no hospital de Hanyang. 다 체크를 해도 점검이 안 됐어요. E por mais que eles utilizassem todos os maquinários que ele tinha para fazer, eles não conseguiram identificar o problema do meu coração. Mas aquele médico lá nos Estados Unidos, ele tinha mais de 80 anos. 퇴임을 했어요. E ele já havia se aposentado. 매일 병원에 와서 놀아요. Então ele ia para o hospital para se divertir. 신앙에 특별한 사람만 한 번씩 봐주는데 De vez em quando ele aceitava atender assim um paciente. 만났어요. E eu me encontrei com ele. 많은 일을 했어요. E ele fez muitas coisas comigo. 심장에다 박동기 그걸 달았어요. Ele colocou, né, aqueles eletrodos para poder ver o meu coração, para medir meu coração. Ele me mandou assim correr na máquina na esteira. E ele ficava ajustando a velocidade. Ele ficava analisando o meu coração. 놀았어요. Ele brincou comigo o dia inteiro. 노는 경비는 내가 다 줬어요. E eu paguei para brincar com ele também, 그리고 né? 이제 저녁에 하는 말이 E no final ele que disse: olha, eu não tenho como te curar. 그런 말을 줬어요. Ele disse isso para mim. 그럴 때 저는 무슨 생각했냐면 Então o que eu pensei, pessoal, escutando aquilo? 좋다. Tá bom, beleza. 의사가 불가능하면 Se o médico diz que não é possível, 하나님 하겠네. então Deus vai fazer. 내가 세상적으로 기다린 모든 게 무너졌을 때 Quando toda a expectativa que eu tinha na espera, né, humana terminou, 여름에 솔밭에서 캠프를 하면서 tendo aquele acampamento naquele verão em Sorbat, 이제 내가 거기 오늘 4번 다녀왔어. hoje eu dei 4 voltas nesse percurso. Deus ele já curou meu coração. Eu comecei a correr. 제가 안 뛰다 뛰니까 막 숨이 차고 막 배가 아파 못 뛰겠다. Já que eu não tinha o costume de correr, quando eu comecei a correr, rapidamente eu fiquei ofegante, né? Meu baço começou a doer. 심장이 좋아지기 시작하면서 Só que daquela época em diante, meu coração começou a ficar saudável. E eu fiquei muito grato perante Deus. 나는 정말 얼마 전에 제가 인천교회를 갔는데 Há uns dias atrás eu fui para a igreja de Incheon. 그 인천에 우리 정형외과 김익수 원장님이 Então lá em Incheon também tem o ancião, que é um médico. 병원에 한번 오라 그러더라고요. Ele me convidou para passar no hospital dele. 갔어요. Por isso eu passei lá no hospital dele antes de ir para a igreja. E chegando lá, 뭐 이렇게 불업에다가 뭐 관절 위한 주사를 2개 놔줬어요. ele colocou 2 injeções, né, em cima do meu joelho para as articulações. Ele começou a extrair sangue. 얼마 전에 그 헤모글로빈 재 보니까 Alguns dias atrás eu medi a minha quantidade de hemoglobinas 4.4예요. e saiu 14,4. 이제 뭐 헤모글로빈 14.3은 최고로 좋은 거라고. Sério que essa medida é a ótima, é a muito boa. 양이 많다는 거죠. Ou seja, eu ainda produzo muito sangue. 20몇 가지 그럼 다 정상이라고 그러더라고요. E ele me fez cerca de 20 e poucos exames e falou que está tudo normal. 종종 이제 그 보험회사에서 의료보험회사에서 Geralmente, né, nessas seguradoras, esses lugares que vendem seguro de vida, eles me ligam para vender um seguro. Tem pessoas que dizem 있을 때 que, olha, se o senhor contrair um câncer, desenvolver um câncer, 집에 있으면 훨씬 더 오래 산다 하더라고요. vive muito mais se você ficar se tratando em casa do que ir para o hospital. 저는 병원 한 번도 안 갔어요. É por isso que eu não procuro hospital. 암걸 알아야 할 필요도 없고 Se eu tenho câncer, eu nem preciso saber que tenho. 진짜 하나님께서 저를 이끄는 게 너무 신기한 거예요. Mas é muito incrível ver, né, a condução de Deus na minha vida. 오늘은 Hoje, 이야기를 좀 하려고 해요. só eu quero falar sobre esse assunto. 내 마음. A relação entre o nosso coração e o coração de 오늘 Deus. 우리는 Hoje nós, 어떤 이야기 에스더에서 읽었냐면 o que nós lemos aqui no livro de Esther? 왕의 마음과 하만의 마음에 대한 얘기예요. Tinha o coração do rei e o coração de Amã. 자, 우리가 읽은 5장 9절에 No versículo 5, capítulo 5, versículo 9, que nós lemos, fala que nesse dia, naquele dia, 하만이 마음이 기뻐 즐거이 나오더니 alegre e de bom ânimo estava Amã. 6장 1절에 No capítulo 6, versículo 1, 이 밤에 왕이 잠이 오지 아니하므로 naquela noite o rei não pôde dormir. 이 하만은 왕의 가장 가까운 신하였습니다. So, Amã era assim, o servo mais próximo ali do rei. 왕은 지금 큰
근심 속에 있어. Só que o rei estava em grande preocupação, 하만은 큰 기쁨 속에 있었어. mas Amã estava em grande alegria. 이게 마음의 세계를 얘기해 주는 거예요. Só isso é o mundo do coração. 왕이 근심에 있었는데 O rei está, sabe, sem dormir, está preocupado, mas Amã está em alegria. 자, 하나님이 나를 위하는데 Deus é por mim, 내가 그걸 못 믿고 있다. mas eu não estou acreditando nisso. 하나님 나를 지키시는데 Deus me protege, 내가 두려워하고 있다. mas eu estou com medo. 마음의 차이를 이야기하는 거예요. A Bíblia está falando sobre a diferença do coração. 왕은 에스더로 인하여 근심하고 있었어요. O rei estava preocupado por causa de Esther, 왕비 에스더가 porque a rainha Esther 보지 않았는데 어전으로 나왔어요. não havia sido chamado por ele, mas ela havia aparecido lá. 왕은 무슨 일인지 모르지만 혼자 골똘히 앉아서 국가의 많은 일들을 생각하고 있었어요. Não sei exatamente o que ele estava pensando, mas ele estava pensando em muitas coisas, acho que para resolver as questões do seu país, da sua nação. 하루 전문을 향해서 앉아서 생각에 잠겼는데 E ele estava preso em seus vários pensamentos, né, direcionado à porta principal. 어전 문이 열리는 거예요. Só que ele viu aquela porta se abrindo. 왕이 깜짝 놀랐어요. O rei tomou um grande susto. 누구야? Quem é? 이 문을 열고 들어오면 죽는데. A pessoa sabe que se entrar aqui sem minha autorização vai morrer. 왕의 명령 없이 누구든지 들어오면 죽어요. Não importa quem seja, se entrar sem a autorização do rei, sem ser chamado, seria morto. 왕이 정말 그 뭡니까? 금호를 밀어야만 살아요. Só é possível viver se o rei, né, ele estendeu seu cetro de ouro ali. 금호를 내밀자 누가 들어오면 E se isso não acontecer e alguém entrar, 죽어야 하는 거예요. a pessoa deve morrer. 왕이 앉아서 여러 가지 생각에 잠겼는데 Então o rei estava ali pensando em muitas coisas 열리는 거예요. e ele percebeu que alguém estava abrindo a porta. Quem é? 나오지 않는데 Quem é? Eu não chamei ninguém. 그러면 죽는데 Se ele entrar, vai morrer. 짱 놀랐어요. Ele tomou um grande susto com aquilo. A porta se abriu 나타난 사람이 왕비인 거예요. e a pessoa que apareceu ali era sua esposa, a rainha. 깜짝 놀랐어요. Ele ficou chocado com aquilo. 비가 A rainha, 내가 여기 없었더라면 nossa, se eu não tivesse aqui agora, ao entrar, ela morreria. 신하들 어떤 뭐 내가 회의를 한다든지 Se eu estivesse fazendo uma reunião com os meus serventes, se eu estivesse fora, ou se eu tivesse ido caçar, ela teria morrido. 왜 그걸 아는데 E ela sabe muito bem disso. Mas por que ela entrou? Ele ficou muito assustado, né? E rapidamente ele estendeu seu cetro de ouro. 왕비가 금호 끝을 만지는 E ela tocou naquele cetro. 왕이 조용히 얘기했어요. E o rei disse em silêncio, né? Disse, 아무 에스더요. rainha, minha rainha Esther, 소원이 뭐냐? o que desejas? 그대 요청이 뭐냐? Qual é o seu pedido, a sua petição? 나라의 절반이라도 내가 주겠다. Eu te darei nem que seja metade do reino. 왕비도 긴장한 것 같았어요. Eu acho que a rainha também estava tensa, né? 왕 앞에 억지로 미소를 지으면서 Ela, com um simples sorriso perante o rei, 나를 기뻐하시고 즐거워하시면 Senhor, se o Senhor se alegrar de 내가 mim, 왕과 함께 잔치를 베풀어 싸우니 eu quero oferecer-lhe um banquete ao Senhor. 했으면 좋겠습니다. E espero que o Senhor participe desse banquete. 왕이 얼른 하만을 불러라. Rapidamente ela falou, chame a Amã. 임했어요. E ele aceitou ir para o banquete dela. 왕은 왕비 에스더가 생명을 걸고 여기로 왔는데 Só o rei pensou, nossa, minha rainha Esther, ela arriscando a sua vida entrou aqui. 그냥 일이 아니야. E ele sabia que não era sem nenhum motivo, não seria assim por acaso. 분명히 왕비 신변에 무슨 문제가 있었어요. Com certeza a sua esposa, né, a rainha Esther estava com um problema, 그걸 걸고 들어왔기 때문에 porque ela arriscou a sua vida para entrar ali. 술이나 잔치에 관심이 없어. Então ele não estava interessado no banquete em si, na bebida. 왕비 에스더요. Ele perguntou a Esther, minha rainha, qual a sua petição? 그대 요구가 뭐냐? Qual o seu desejo? 나라의 절반이라도 주겠다. Nem que seja metade do reino eu te darei. Fale. 왕비가 조용히 입을 열었어요. E, sabe, em baixa voz ela disse. Parecia que ela ia pedir algo. 기뻐하시고 Só que ela disse, se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor me amar,
realmente, por favor, venha ao meu banquete amanhã. 말씀드리겠습니다. Então amanhã irei te contar. 제가 왕인 같으면 Se eu fosse o rei, 왕비 에스더요. falava Esther, 어명이요. Rainha Esther, 빨리 말하시오. isso é uma ordem. Fala logo que eu não aguento esperar até amanhã. Eu sou um pouco apressado, sabe, pessoal? 그래서 내가 왕이 못 된지 모르겠지만 Acho que é por isso que eu não sou rei, né? 왕돼도 큰일이죠. Se tornar um rei seria um problema, né? 되면 큰일 날 것 같아요. Acho que seria um grande problema se eu fosse rei. 왕은 말했어요. Mas o rei disse, 그냥 잔치에 술을 마셨어요. né? Ele aceitou e foi para o banquete. Após o término do banquete, 같은 잔치에 naquele mesmo lugar, naquele mesmo banquete, 왕하고 estava o rei Assuero, 하만하고 Amã, 왕비 에스더하고 Esther, Rainha Esther. 그래서 술을 마셨는데 Os três, né, beberam. 왕비 마음에 말할 수 없는 근심이 있는 거예요. Só que no coração da Rainha Esther tinha uma grande angústia, uma grande preocupação. 분명히 왕비 에스더 삶 신상에 문제가 있는데 E o rei sabia, né, com certeza ela está com algum problema. 왜 그런지 말을 안 하네. Mas ela não fala o porquê. 내가 명색이 왕인데 Ah, eu sou rei. 내 안에 왕비가 생명을 걸고 여기 나와야 할 일이 뭔데 그걸 내가 모르다니. E eu não sei o que fez a minha esposa, a rainha, arriscar a sua vida para vir falar comigo. Ele ficou muito lamentado com isso. 오질 않았어요. Não conseguia dormir. 잘 수가 없어. Não podia dormir. 야 궁중 일기 좀 꺼내다 읽어봐라. Por isso ordenou, né, para trazer o livro dos feitos memoráveis. 왕은 근심 속에 잠을 못 자고 있는데 Então o rei está preocupadíssimo, não conseguindo dormir. 하만은 막 기쁨이 충만한 거예요. Mas Amã estava cheio de alegria 많은 거. pelo fato dele ter muitos filhos, por ele ter um cargo alto, 받은 거. ele ser, né, convidado pelo rei, ele ter sido convidado no dia seguinte também. Só isso é um problema. 하나님하고 우리하고 마음 차이가 났을 때 Existe uma diferença entre o nosso coração e o coração de Deus. 하나님과 마음이 차이가 났습니다. Sim, por natureza temos essa diferença. 마음하고 하나님 마음 같은 분 한 사람도 없어요. Não há ninguém dentre vocês que terá o mesmo coração de Deus. 성경을 펴서 읽으면서 Por isso, né, com a leitura bíblica, 어떤 스토리를 읽는 게 아니고 nós não lemos uma história na Bíblia. 성경 어떤 뭐 재미있는 이야기 읽는 게 아니고 Nós não procuramos uma história divertida para ler na Bíblia. 하나님의 참 마음이 어떤 거냐? Mas sim, buscamos saber qual que é o verdadeiro coração de Deus. 어떤 마음으로 이거를 기록하셨냐? Com que coração será que Deus escreveu esse texto? 무슨 말씀을 이 말씀을 하셨나? O que Ele quer nos passar por essas palavras? 성경 그걸 발견해야 하는 겁니다. Só nós devemos descobrir isso por meio da Bíblia. 그리고 여러분들의 마음이 왕의 하나님의 마음을 정확히 알아서 E se assim vocês conhecerem exatamente o coração de Deus, 하나님하고 마음을 같이 했을 때 quando passam a unir o coração com Deus, 그때 여러분이 하나님이 가장 쓰기 좋은 사람이 돼요. a partir desse momento vocês se tornam as pessoas mais apropriadas, adequadas para Deus utilizar. 파동에 있을 때예요. Quando eu estava em Padom, 그때 우리가 조그만한 파동 a nossa igreja naquela época era bem pequenininha. 많은 예배당에 Era uma igreja muito pequena 한 2-30명 모였을 때 e tinha no máximo 20, 30 irmãos. 큰 남교회라고 했어요. E logo do lado da nossa igreja tinha uma grande igreja chamada NAM. 큰 교회예요. O pastor da igreja NAM era de uma igreja grande, né? Ou seja, ele poderia nos menosprezar. 남교회 목사님 전화를 했어요. Um dia ele nos ligou. 파동교회 목사님입니까? Ah, o senhor é o pastor da igreja de Padom? Sim. 나 저 남교회 목사 누굽니까? Oh, eu sou o pastor tal da igreja NAM. 아, 목사님 목회 윤리가 있지. Ei, pastor, existem, sabe, regras entre os pastores. 성도 집에 그뭐 선교 학생이니까 뭐 하는 학생들이 와서 자꾸 남교회 와서 그 문제가 말이 됩니까? Por que vocês estão enviando seus seminaristas de casa em casa, na casa dos irmãos aqui da igreja, estão causando problemas? 제가 얘기를 했어요. E eu falei para ele, 목사님 우리 교회 뭐 이단이라 그러셨다면서요. pastor, o senhor não chamou nós de hereges? 그 얘기 들었구나. Ah, o senhor escutou sobre isso aí? 듣지요. Falei, claro que sim. 저희도 저쪽 교회 다니면서 우리 교회 오는 사람도 있어요. Existem membros da nossa igreja que frequentavam a de vocês. 목사님 Pastor, 이단하고 무슨 목회 윤리가 형성됩니까? como é que hereges vão ter regras entre os pastores? 이단이에요. Nós somos hereges, não é? 목회 윤리 찾지 Então não busque regras de pastores aqui. 이야기했어요. E eu falei para ele,
우리는 예수님 말씀대로 Nós, conforme as palavras de Jesus, 방문합니다. vamos de casa em casa. 예수 믿는 사람 만나면 E quando encontramos alguma pessoa que crê em Jesus, temos a comunhão entre os irmãos. Se a gente vê uma pessoa que não acredita, nós pregamos o evangelho. 뭐가 잘못? 하나님께 물어도 잘못된 거야. Isso está errado? Pergunta para Deus se isso está errado. 일단 말이 안 돼. Ah, isso é heresia, não faz sentido. 그때는요. Naquela época, 우리 교회는 너무 초라해. a nossa igreja realmente era muito miserável. 내가 봐도 너무 초라하고 Até eu enxergava assim. 너무 큰 교회. E ele era pastor de uma igreja muito grande. 근데 여러분, 저는 형편없는 사람인데 Só que, pessoal, eu realmente sou uma pessoa 성경을 다 아는 것도 que não tenho nada e também não sei toda a Bíblia. 몇 부분 알지만 Eu conheço alguns pontos. 이 글을 쓴 이유가 뭔가? Mas eu penso, qual será o motivo de Deus ter escrito essas palavras? 스토리라도 Por mais que seja a mesma história que eu leia, 성경이 이야기하는 이야기는 aquilo que a Bíblia quer nos passar 스토리 형태 자체가 달라요. não é a história em si. 분명히 하나님의 마음이 들어요. São histórias que contêm com certeza o coração de Deus. 마음하고 내 마음을 비춰보면 E quando nós refletimos no nosso coração, nesse coração que Deus quer passar, 보다 더 못한 거예요. nós nos enxergamos piores do que lixo, 목사여도 mesmo sendo pastor. 너무 못한 거예요. Eu sou péssimo, 너무 못한 거예요. muito ruim, 부끄러운 거예요. é vergonhoso. 근데도 Mesmo assim, 뭐가 좀 잘 되면 quando algo dá certo, 내가 잘한 줄 알 때가 많아. muitas vezes acredito que eu fiz bem. 하나님과 마음의 거리가 막 Ou seja, existe uma distância muito grande entre o verdadeiro coração de Deus. 에서만 느낄 수 있는 마음인데 E isso nós só conseguimos refletir e pensar na Bíblia. 하만이라는 사람하고 아수엘 왕하고 둘이서 지금 대화하는 이야기를 보면 Se nós vermos a conversa entre Amã e o rei Assuero, 잔치에서 아수엘의 마음속에 뭔가 풀리지 않는 의문이 그 속에서 웅크러거리고 있는 naquele banquete, no coração do rei Assuero, tinha aquela preocupação que não se resolvia. 하만은 너무너무 만족하는 거예요. Mas Amã estava muito satisfeito, muito contente. Ah, eu sou bom demais. 네가 나를 초대해. Olha, eu fui convidado pela 내가 rainha. 지위가 높아. Aí eu tenho alto cargo. Eu tenho muitos filhos. 지금 하만은 그만 죽었는데 그죠? Sua Amã já está meio morto aqui, para falar a verdade. Ele está indo para a morte. 그걸 모르는 Mas ele não consegue enxergar isso. 죽는데 Logo, logo irá morrer. 모르드게 장대에 달라고 구하러 왔어. Mas ele havia ido pedir a morte de Mordecai. 왕은 모르드게를 어떻게 하려고요? Só o que o Mordecai quer fazer? O que o rei quer fazer com Mordecai? 생명을 살려준 생명의 원인이기 때문에 Mordecai foi a pessoa que salvou a vida do rei. 높여야 하는데 Então o rei está pensando que eu tenho que exaltá-lo, eu tenho que exaltá-lo. Como eu posso engrandecê-lo? 하만 모르드게를 달라고 50큐비 되는 장대를 만들어. Só que Amã, querendo enforcar Mordecai, criou, sabe, uma forca de 50 côvados. 나오지 않고 Não foi dito isso ali ao rei e passou. 왕이 하만에게 물었어요. Só que o rei perguntou para Amã: 잘 기뻐하는 사람 어떻게 했으면 좋겠어요? Amã, como será que eu devo proceder com uma pessoa que eu quero honrar? 여러분 이런 데서 우리 마음 잘 나타나는 거예요. Só nessas coisas manifesta muito bem o nosso coração. 난 잘났어. Ah, eu sou bom, eu sou inteligente. 왕이 나를 최고로 높였어. Ah, o rei me exaltou. 그리고 왕비가 나만 초대했어. A rainha, ela me convidou, só convidou a mim. Ele nem sabe por que foi convidado. Mas ele pensou, é comigo. O que eu devo pedir? Com certeza é comigo. 다 해봤는데 Ah, eu já fiz de tudo, 왕관 한번 못 써봤네. mas eu nunca pude usar a capa do rei. 내가 다 해봤는데 Eu já fiz de tudo, 부족함이 não, 없는데 não preciso de nada. 왕복 한번 못 타봤네. Mas eu nunca andei na carruagem do rei. 그 낙엽 못 탔네. Nunca pude, sabe, usar as coisas do rei. E ele diz: 왕이 존귀케 하여 기뻐하시면 Senhor rei, aquilo que o Senhor quer honrar, sabe, coloque no seu cavalo, coloque a sua roupa, 왕의 모자를 왕관을 씌워 coloque ali a sua coroa 중을 돌면서 e dando uma volta no pátio para que todos possam ver, 고해서 외치게 하소서. façam com que eles proclamem 왕이 기가 막히는 거예요. que é aquela pessoa que o Senhor se agrada, né? E o rei ficou espantado com aquilo. Ele percebeu, ele quer tomar o meu trono. 이놈이 내 왕복을 입고 싶어 Ele 하는구나. quer usar a minha veste, a minha capa. 이놈이 내 말을
타고 싶어 Ele quer ter posse do meu cavalo. 내 자리를 탐내는구나. Ele está cobiçando o meu reinado. O rei não respondeu nada em relação a isso. 너 빨리 가서 Ele só ordenou, vá, se apresse. 모르도에게 E para Mordecai, que está sentado ali, 왕복을 입어 왕의 관을 씌우고 왕이 말을 태워 네가 소리를 지르면서 성전을 순회. olha, realmente coloque as vestes reais nele, coloque ele sobre o cavalo real e você vai caminhando com ele proclamando. 하나님 대적한 자 그 앞에 무너뜨리면서 그렇게 하시. Só Deus, ele destrói assim as pessoas que são contra ele. 여러분이 올라가는 거나 Só vocês subirem, 세워지는 ou seja, serem estabelecidos 무너지는 ou serem destruídos, 그 다 하나님에 의해서. tudo acontece por Deus. 어리석은 사람은 Os insensatos, 자기 수단이 좋아서 já que têm o seu método, 자기 잘해서 já que eles acham fazer bem, 자기 똑똑해서 já que se acham inteligentes, 저는 위암을 걸렸어. 심장에 문제가 있어. só eu tive problemas cardíacos. Não tinha meios para ser curado. 한양대학병원에서 잡지 못했고 Lá na Universidade de Hanyang, no Hospital Universitário de Hanyang, eles não conseguiram identificar. O melhor cardiologista dos Estados Unidos não pôde identificar. Não conseguiram. 그리고 다시 한국에 돌아. Eu voltei para a Coreia. 내 마음에 하나님이 계셨지만 Por mais que Deus estivesse no meu coração, 하나님이 내 병에 대해 어떻게 할 것인지 그 부분에 대해서 eu nunca pude pensar profundamente sobre o que Deus pensava em relação à minha doença. 왜 내게 이런 어려움을 주셨는지 Por que será que Deus me permitiu aquela dificuldade? 병을 어떻게 할 것인지 O que será que Deus vai fazer por meio disso? 그냥 내가 이제 죽어갈 얼마 내가 그때 내가 나이가 99년도니까 Eu tinha, em 99, 아마 56이나 그렇게 acho que tinha cerca de 56 anos, mais ou menos. 근데 어느 날 내 마음 속에서 Só que um dia no meu coração, 송어솔밭 그 텐트에 누워서 deitado ali naquela tenda lá em Solbat, 생각을 하다가 pensando, 처음으로 내 마음에 하나님이 내 병을 낫게 하시고 pela primeira vez eu tive a convicção de que Deus havia curado o meu coração. 그렇게 생각이 나. Eu pensei isso. 그날부터 뛰기 시작. E eu comecei a correr a partir do dia seguinte. 너무 놀랍게 E de uma forma incrível, 하나님 내 속에 일을 하. realmente Deus trabalhou na minha vida. 물론 제가 영원히 살지 못할지 이 몸 가지고 É lógico que com esse corpo eu não vou viver eternamente, né? 오늘까지 건강하게 주를 섬겼어요. 너무너무 감사. Mas eu sou muito grato porque até hoje tenho saúde para poder servir ao Senhor. 저는 목사입니다. Pessoal, eu sou pastor, 그렇다고 해서 mas não é por isso 하나님 마음과 늘 같지는 않아요. que o meu coração é sempre igual, alinhado com o de Deus. 많은 생각이 어려움이 있습니다. Quando existem pensamentos, pequenos problemas, eu fico preocupado, eu fico angustiado. 하나님 Deus, 이 문제가 있습니다. temos esse problema. 물론 기도도 하죠. Sim, eu oro também. 그러나 내가 기도하면서 내가 느끼는 그 느낌, Mas na oração também eu passo a minha 내가 sensação, 보는 그 보는 거 a minha visão. 하나님하고는 전혀 다. Isso tudo é muito diferente das coisas de Deus. 성경을 읽고 하면 Leio, leio, leio e releio a Bíblia. 하나님의 마음을 볼 때 E quando eu enxergo, percebo o coração de Deus. 하나님의 마음은 내 마음하고 다르고 Eu vejo que o coração de Deus é diferente do 하나님의 meu. 마음에 가까이 조금씩 하나님과 마음을 가까이 나. E aos poucos, assim, eu me aproximo do coração de Deus. 어떤 부분에 하나님과 하나가 됐을 때 E quando num determinado ponto, o meu coração se une com o coração de Deus, 내 모든 문제의 주인이 되시. Deus passa a ser o responsável por todos os meus problemas e Ele passa a me conduzir. Eu vejo isso. 이걸 정확하게 얘기하면 Se eu for falar de uma forma mais clara, 하나님은 나를 사랑하고 Deus me ama, 내 죄를 사해 주셨고 por isso Ele remiu meus pecados 나를 위해서 모든 걸 다 하시는 e Ele faz tudo por mim. 내가 하나님을 그걸 못 믿기 때문에 Mas já que eu não consigo acreditar nesse Deus, 감사합니다 살아요. sim, eu agradeço e vivo a minha vida. 그러나 작은 문제 하나 생기면 Mas quando me deparo com um pequeno problema, 하나님 계시지. Deus está comigo. Então isso não será um problema.
제가 이제 병든 형제나 자매들 만나면 Quando eu me encontro com os irmãos que estão doentes, 그 자매나 형제를 향해 하나님이 어떤 마음을 그 이야기를 해줘요. eu falo qual é o coração de Deus em relação a esse irmão, a essa irmã. 하나님 너를 사랑해. Olha, irmão, Deus te ama, Deus te protege. Irmã, 하나님을 믿어. crê em Deus. 그럼 하나님이 일을 해요. Deus vai trabalhar na sua vida. 하나님을 바라봐. Olha para Deus. 그 형제나 자매 Então, seja o irmão ou a irmã, 하나님을 바라봐. olham para Deus. 놀랍게 하나님이 일을 E Deus trabalha de uma forma incrível na vida 근데 deles. 문제는 우리가 그때에 O problema é que nesses momentos, 내가 잘못한 거 só Satanás ele começa a mostrar o que nós erramos, as brigas que tivemos, os nossos erros. Ele começa a manifestar essas coisas. 일 안 할 거야. 그래. Ah, você quer ir para Deus com isso? E a gente, abaixa a cabeça. 그 하나님 향한 믿음을 갖지 못. Isso impede de nós termos confiança em Deus. 에스더가 아수르 왕 앞에 나가. Esther, quando foi perante o rei Assuero, 그는 정말 왕의 어명도 없는데 나갔어요. ela foi sem a permissão do rei. 그는 하나님을 믿었어요. Mas ela creu em Deus. 왕도 믿었어요. Ela creu também no rei. 왕이 나를 죽이지 않아. Não, ele não vai me matar. 만일에 왕이 없었더라면 어쩔 뻔했는데 Se o rei não tivesse ali, e agora? 하나님이 하셨기. Então Deus teria salvado ela. 그냥 오전에 들어갔어요. Então ela entrou com intrepidez. 결국 에스더는 자기가 살고 모독에 살고 모든 유대인들을 살리는 귀한 일을 No final, Esther fez um precioso trabalho onde ela viveu, Mordecai viveu e todos os judeus viveram. 지금 내가 하고 있는 일 O trabalho que eu faço hoje, 내가 살고 eu vivo, 모든 사람이 faz as pessoas viverem, 구원을 받고 recebem a salvação, ganham a vida eterna. 확실한 하나님이 기뻐하는 일이에요. Com certeza é um trabalho que Deus se alegra. 그래서 이 분야에 제가 마음을 다해 달려가고 Por isso eu dou todo o meu coração nisso, eu vou para frente por meio 놀라운 disso. 방법으로 우리에게 문을 열고 달려가도록 이끌어 가시는 게 너무 E é muito gratificante porque nós vemos que Deus está de portas abertas nos conduzindo. 여러분 대부분 다 죄 사함을 받으시고 A maioria de vocês que estão escutando o culto já receberam a remissão dos pecados, têm o amor de Jesus. 긍휼을 Vocês receberam a misericórdia do Senhor. 그 예수님의 은혜를 입었는데 Sim, receberam a graça de Deus, mas 우리가 예수님을 믿지만 nós cremos no Senhor Jesus. 은혜를 못 믿는 경우가 제일 많아. Mas existem muitos momentos que nós não cremos na graça. 자, 예수님이 계시면 Se Jesus está presente, 그분은 나를 사랑하신다고 해요. Ele disse que nos ama. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. Deus amou o mundo de tal maneira. 그 여러분 성경에 써 있죠. Isso está escrito na Bíblia, né? 그거 Vocês 알죠? conhecem esse versículo, né? 다시 한번. De novo. 하나님이 Deus 세상을 amou o mundo 이처럼 사랑하사. de tal maneira 독생자를 주셨. que enviou seu Filho unigênito. 그 하나님이라면 Se esse é o Deus que está conosco, por vocês, pessoal, 뭘 아낄까요? o que Deus irá poupar? 나는 이제 구원받을 칠 사람 두 사람밖에 없어. Imagina, olha, só tem mais 2 pessoas para salvar. 생각하는 중이야. Será que eu salvo ou não? Eu estou pensando. 그렇습니까? Só Deus é assim? 아니지요. Lógico que não. 다 구원받기를 원하죠. Deus deseja que todos recebam a salvação. Ele quer ajudar a 이 todos. 사람 도와서 이 사람 못 도 그러지 않으니까. Deus não é seletivo, eu vou ajudar esse e esse não. 근데 여러분들은 Mas vocês 하나님 나를 돕지 않겠다는 생각이 많이 잡혀요. ficam muito presos nesse pensamento de, Deus não vai me ajudar. 모아야 하고 그죠? Por isso que vocês precisam guardar dinheiro, não é verdade? Por isso vocês têm que preparar algo para vocês, comprar um apartamento para vocês, fazer isso, fazer aquilo. 물론 아파트 사고 Sim, comprar um apartamento, comprar um carro, é muito bom. 그냥 아파트 사는 게 아니라 Mas é que os irmãos não simplesmente compram um apartamento. Por não crerem que Deus irá os proteger, eu tenho que preparar. E se futuramente Deus não me ajudar? 생각들이 많이 있어요. Tem muitos pensamentos assim. 이제 우리가 조금 더 깊이 생각해 보면, Só se nós pensarmos mais profundamente, 좀 더 성경을 읽어보면 um pouco mais biblicamente, 하나님은 우리를 사랑하시는 거예요. Deus nos ama. 오늘 아침 읽은 이 성경 말씀은 O versículo que nós lemos hoje de manhã, 아하수에로 왕이 가슴이 너무 답답한 거예요. só o rei Assuero, está agoniado aqui, angustiado. 왕비 에스더의 신변에 Ele quer saber o que fez a rainha Esther. Com certeza ela está passando por algum problema. 죽임을 다 알면서
알면서 Porque ela mesmo sabendo que se entrasse sem eu ser chamada, ela iria morrer. Ela entrou ali. 마음이 얼마나 두려웠을까? Imagina quanto medo ela sentiu. 여기를 들어왔을까? Mas por que será que ela se atreveu a fazer isso? Qual o motivo que a levou a fazer isso? 무슨 어려움이 있을까? O que será que a minha rainha está passando? 왕은 그 생각을 했어요. O rei pensava nisso. Ah, rainha Esther, 내 소청이 뭐냐? qual a sua petição? 요구가 뭐냐? Qual que é o seu desejo? 나라의 절반이라도 허락하겠노라. Eu te darei nem que seja metade do reino. 제발 이야기해 줘라. Por favor, me fale. 다 해줄게. Eu irei te atender em tudo. 왕비 에스더가 뭐랍니까? Mas o que a rainha Esther diz? 하만과 함께 잔치 임하소서. Ah, venha ao banquete que eu darei junto com Amã. E foram. 왕은 다른 아무 잔치 관심 없고 O rei não estava interessado no banquete em si. 생명을 걸고 찾는 그것에 관심. Ele estava querendo saber por que a rainha arriscou a vida para ir perante ele, só que ela não podia falar. Era algo que só ela sabia. E o rei perguntou: Rainha Esther, 그대의 소청이 뭐냐? qual que é o seu desejo? Qual que é a sua petição? 나라의 절반으로 허락. Nem que seja metade do reino eu te darei. 이제 왕비 입에서 왕이 내가 이러이러한 일이 있습니다. 이런 얘기하면 좋겠는데. Seria bom, né? Ele esperava que ela falasse: Ah, eu tô com esse problema, tô com esse problema. 왕이 내가 왕께 은혜를 입고 Mas ela falou: Se o Senhor me permitir a sua graça, se o Senhor se alegrar de mim, 내일 또 잔치를 할 때가 내일 오십시오. irei fazer um novo banquete amanhã. Por favor, venha novamente. 그럼 내가 그때 이야기해서 Então, contarei. 그 궁금함이 지워지지가 않는 거예요. Sabe, aquela dúvida em relação ao que ela iria dizer não saía do coração do rei, por isso ele não conseguia dormir à noite. 명색이 왕인데 Nossa, eu sou rei. 내 아내 왕비에게 무슨 위험한 일을 당한 내가 보호를 못 해줘서 Mas eu não pude proteger a minha esposa, a minha rainha, do perigo que ela está correndo. 날 찾아왔다. Por isso, ela teve que arriscar sua vida para me procurar. 제발 지금 얘기하세요. Rainha Esther, por favor, me conte agora. 정말 도와주겠습니다. Realmente quero te ajudar. 이게 왕의 마음이었습니다. Só esse era o coração do rei. 아시겠습니까? Entenderam? 여러분을 향한 예수님의 마음입니다. Pessoal, esse é o coração de Jesus por vocês. 아멘 하십시오. Amém, pessoal? 여러분을 향한 예수님. Esse é o coração de Jesus para vocês. 소정장로야. Ei, ancião Han, 소청이 뭐냐? qual o seu desejo? 요구가 뭐냐? Qual a sua petição? 아, 나라 절반이라고 하겠다. Nem que seja metade do reino eu te darei. 이 집사야. Ei, Diácono Lee, 뭐냐? qual que é o seu desejo? 요구가 뭐냐? Qual que é a sua petição? 절반이라도 주겠다. Nem que seja metade do reino eu te darei. 하나님은 그런 마음을 가지고 있습니다. Só Deus tem esse coração para nós. 우리는 그 크신 하나님의 사랑을 잘 몰라서 Só que nós, por não conhecermos o coração desse grande Deus, eu tenho que fazer bem, eu tenho que ser devoto, eu tenho que evangelizar muito, eu tenho que dizimar muito. 왕이 하나님 우리를 사랑할 줄 알고 있습니다. Aí sim Deus vai me amar. As pessoas pensam assim. 우리는 인간 생각의 세계에서 다른 하나님의 세계에서 가까이 못 가기 때문에 Em outras palavras, pessoal, por causa do mundo pensamento do humano, nós não podemos nos aproximar do mundo do pensamento de Deus. 속에서 Ficamos dentro do pensamento humano, no ponto de vista humano sobre as coisas, e enxergamos Deus dessa forma. 힘이 없는 겁니다. Por isso a fé não tem força, 보질 않습니다. não tem alegria na fé. 만나도 Quando encontram um pequeno problema, estão trêmulos, estão angustiados, 해야 한다. estão preocupados. 우리는 전능한 하나님을 믿습니다. Só nós cremos no grandioso Deus. 아침에 설교를 준비하면서 Hoje de manhã, preparando essa pregação, 오늘 아침 우리 교회 성도들 모두가 espero que todos os irmãos da nossa igreja 음성을 들었으면 좋겠다. pudessem escutar a voz do rei. 모두 왕의 아내인데 Nós somos a esposa do rei. 왕이 왕비 에스더여. O rei falou: Rainha Esther, qual o seu desejo? 그대 요구가 뭐냐? Qual a sua petição? 나라의 절반이라도 허락하겠노라. Eu te darei nem que seja metade do reino. 제발 좀 이야기 좀 해다오. Por favor, me conte. 하나님 알고 계시죠. Deus sabe, né? 아직까지 인간적인 관념을 가지고 있습니다. Só que, pessoal, nós temos um ponto de vista humano. 했어. Eu fiz isso, 널 좀 했어. eu evangelizei, 살 좀 했어. eu trabalhei. 하나님 감사합니다.
Ai, Deus, obrigado. 내가 좀 실수했어. Ai, eu errei. Meu Deus, eu errei. 교회 가기도 싫다. Não quer nem quer ir mais para a igreja. 이런 마음 안 그래요? Pessoal, sinceramente, o coração de vocês não é assim? 안 그래요? Não é assim? 그렇죠. É. 자, 우리는 성경 가지고 Pessoal, com a Bíblia, vamos viver com as palavras da Bíblia. 대신 하나님은 Nosso Deus, que é o nosso Rei, 아예 소유가 아니기 때문에 잘 아시죠. sim, ele não é açoeiro, né? Por isso Deus já sabe das coisas. Por isso Deus está esperando. Vem até mim. Ah, por que será que Deus permitiu isso para mim? Porque eu quero te ver, filho. 어쩐지 알아? Esther, 너랑 생명 걸고 갔듯이. assim, por isso, assim como a Esther foi perante o rei, olha, eu quero te ver, por isso eu te dei um pouco de dificuldade, vem até mim. Espero que vocês escutem essa voz de Deus. 저는 허물도 많고 부족함도 많은 사람이지만 Eu sou uma pessoa muito falha, que tem muitas necessidades. 모든 걸 덮어주시고 Mas Deus cobriu todas essas coisas. Me permitiu estar hoje em pé nesse 좀 púlpito. 있으면 제가 나이가 80이 가까이 되는데 Eu estou próximo de completar meus 80 anos. 내 강대상에 올라온다는 게 너무 행복합니다. E, sabe, sou muito feliz por poder até hoje pregar nesse púlpito. 우리 목사님 가운데서 Dentre os pastores aqui da nossa missão, 하는 사람이 있어요. tem pessoas que 무슨 pesquisam. 연구를 했냐면 Fizeram uma pesquisa assim, né? 지구에 제일 많이 설교한 사람. Quem foi a pessoa que mais ministrou a palavra, pregou, 계산 몇 번 했고 sabe, no mundo? Tipo, ele calculou quantas pregações, quantos sermões teve de Martinho Lutero. Ele nem viveu naquela época. Mas eles fizeram essa pesquisa, né? Fizeram o levantamento. 지금까지 지구에는 설교 제일 많은 설교를 했다. E falaram que o pastor Oxo Park é a pessoa que mais pregou até hoje no mundo. 사실 이한규 목사님 내 설교 다 한 거 다 알지도 몰라요. Na verdade, o pastor Yang nem conhece todas as minhas pregações, nem escutou. 76년부터 했는데 Eu comecei o seminário em 76. 81기가 들어왔어요. Hoje estão na 거의 오전 81ª sessão, né? Então, por toda a manhã, durante esse tempo, eu preguei a palavra. 하나님께서 Mas Deus, 이야기를 하면 할수록 quanto mais eu falo de Deus, 성경에 들어가면 들어갈수록 quanto mais eu me aprofundo nas palavras da Bíblia, 마음이 보이는 거예요. eu enxergo o coração de Deus. 전 구원받기 전에 Antes de eu receber a salvação, 없는 사람이었어요. realmente era uma pessoa miserável. 근데 세상 사람 날 보고 뭐라 하든지 간에 Só que não importa o que as pessoas falem sobre mim. 그거 안 보시더라고. Deus não enxerga o que as pessoas enxergam de mim. Deus não vê as minhas falhas. 야곱의 허물을 보지 않으시다. Assim como Deus falou que não iria ver as iniquidades de Jacó, 하셔서 só Deus, por nos amar, 을 쏟고 싶어. Ele quer nos encher de amor. 하나님의 마음을 받아서 Então, quando recebemos o coração de 우리 Deus, 마음이 o nosso coração, 부족하지만 sim, por mais que sejamos falhos, por mais que sejamos fracos, 은혜다. sabemos, isso é a graça de Deus. 행위에서 난 것이 아니니. Por isso que a Bíblia fala, não de obras. 행위에서 난 것이 아니었어. Não de obras. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니. Fostes salvos pela graça e pela fé. 이것이 너희에게 난 것이 아니야. 하나님의 선물이라. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 행위에서 난 것이 아니니. Não de obras. 자, 이야기 잘 들으세요. Pessoal, prestem atenção. 무슨 선한 일을 하고 Não importa qual bondade vocês tenham feito, ou qual trabalho precioso tenham desenvolvido, 복을 주신 게 아닙니다. Deus não vai abençoar vocês por causa do que vocês fizeram. Se colocar isso ao contrário, 악을 행하고 não importa a maldade que vocês fizeram, não importa o pecado que cometeram, 다 씻을 수 있는 십자가의 피가 있기 때문에 já que existe o sangue da cruz que pode lavar todos esses pecados, Deus 우리를 축복하시기 아무 문제가 안 됩니다. não tem nenhum problema em nos abençoar. 여러분, 우린 다 추하잖아요. Só todos nós somos imundos. 맞아요. É verdade ou não? 그다음 한 사람만 나와요. Me mostra, aparece aqui uma pessoa que é limpa, pura. Quem é o mais limpo aqui entre vocês? 양담만 목사 하얀 와이셔츠 입어서 깨끗해 보이는. O pastor Yang parece que é limpo porque está com aquela camisa branca, né? Mas o interior dele não vai ser assim. Só todos nós somos imundos. Mas Deus nos amou. 그러니까
Por isso, 제발 너 좀 잘했다고 설치지 마라. só não fiquem se gabando falando que fizeram algo de bom. E também não fiquem se condenando falando que erraram. 너를 사랑하는 거는 Deus está dizendo, eu amo vocês, não é porque vocês fizeram de bem. 예수님을 보냈다. Pelo contrário, por não puderem fazer, que eu enviei Jesus. Amém. 아멘. Amém. 여러분 우리가 이런 마음 하나를 바꾸면 Se nós trocarmos esse coração, 인생이 훨씬 달라집니다. só a nossa vida muda completamente. 여러분의 행위에 매이지 마십시오. Não se prendam às suas obras. 우리 외에 박 목사님 새로 오셨어요. Só chegou o novo pastor Parker aqui na nossa missão. 머리가 허연데 Tem o cabelo branco também. 처음에 올 땐 까만 머리 좀 있더니 No começo ele tinha um pouco de cabelo branco. 전염이 되게 잘 됐어요. Mas eu acho que a contaminação do cabelo branco é muito rápido. 전부 다 하얘버렸어요. Chegou aqui perto de mim e ficou tudo branco. Nem faz tanto tempo. 이분은 Só que ele 아침에 일어나면 acorda de manhã, 성경 읽고 있어요. tá lá lendo a Bíblia. 하루 종일 O dia inteiro. 너무 귀한 거예요. É muito precioso isso. 아, 우리가 이런 목사님이 우리 교회에 있구나. Nossa, temos um pastor assim na nossa igreja. 정말 좋은 거예요. É muito bom. 나보다 나이도 훨씬 어리고 Ele é bem mais novo do que eu, 근데 머리카락 색은 비슷해요. mas a cor do cabelo é parecida, é igual. 밥 먹는 거 똑같고 Comemos da mesma forma, 옷 입는 거 똑같아요. nós vamos ao banheiro da mesma forma, 그리스도를 사모하는 마음이 있어요. mas ele tem aquela busca pelo Senhor Jesus. 우리 교회 성도들이 Os irmãos da igreja 말고 só não devem ser iguais a mim. 좀 닮았으면 좋겠어요. Ah, seria bom se eles fossem igual ao pastor Park Chang-yong. 제가 이렇게 설교를 한 번씩 들어요. De vez em quando eu escuto sobre a pregação dele. 듣질 않고 Não é que eu escuto a pregação diretamente, mas eu escuto as pessoas falando sobre ele. 그 안에 그리스도가 일하는 거예요. E Cristo está trabalhando. 옆에 조셉 목사님 있는데 Ao meu lado aqui está o pastor Joseph. 조셉 목사님 생애를 쭉 듣으면 De vez em quando eu penso na vida do pastor Joseph. Há pouco tempo, 타미 선교사가 왔는데 o missionário Tommy veio aqui. 인도에 있다가 왔어요. Ele veio depois de missionar na Índia. 인도에서 어떻게 살았는지를 정확하게 보여주더라고요. E dá para ver como ele viveu na Índia. 마음에 막 존경하는 마음이. Sabe, eu senti aquele respeito por ele. 제가 오래전에 Há muito tempo atrás, eu havia ido para Atlanta 아틀란타에 가서 그 콜롬비아라는 작은 도시에 e tinha uma pequena cidade chamada Colômbia ali, e tinha uma irmã nossa vivendo ali. 남편하고 사는데 Ela é uma irmã coreana, só que é casada com um americano. Eu fui convidada, né, para casa dela, eu fui para lá. 그때 이제 그 콜럼버스라는 그 도시에 있는 한인들 사이에서 E naquele tinha uma comunidade coreana ali chamada da cidade de Columbus, né? Eles falaram que anunciaram que eu estava aí visitando. 인들이 왔어요. E muitas senhoras coreanas vieram ali para escutar a pregação. 타미 엄마가 E a mãe do Tommy, 그저 타미 아빠가 미국 군인에 입대해가 한국에 와 있는 동안에 é o pai do Tommy, né, que ele era um veterano do exército americano. 결혼을 했어요. Quando veio para a Coreia por causa da guerra, né, eles se conheceram, se amaram, se casaram e foram para os Estados Unidos. Ali nasceu o Terry, o Tommy 크리스도 e o Chris. 아들만 셋딱 낳았어요. Eles tiveram 3 filhos. 근데 그 집은 전부 다 마약 중독자예요. Só que aquela família inteira é uma família de drogados. O pai, o Terry, o Tommy, o Chris. 근데 그날 타미 엄마는 이 남편을 도저히 못 살겠다. Só que naquele dia, quando eu fui visitá-lo, a mãe, né, do Tommy havia dito, eu não consigo mais viver com meu marido. 콜럼버스에 왔어요. Então ela estava ali em Columbus justamente para procurar um advogado para o divórcio. 콜럼버스에 있는 어떤 자기 아는 부인이 Só que uma senhora que ela conhecia ali em Columbus 박옥수 목사님 오신데 estava dizendo, olha, o pastor Park veio da Coreia. 말씀을 드려야 하는데 Aí eu estou indo lá escutar a pregação dele. 못 가는데 Eu queria escutar a pregação dele, mas eu tenho, sabe, uma coisa a fazer que eu não posso desmarcar. Você não pode ir no meu lugar? E ela foi. 부인들이 여러 명 있는데 Tinham lá várias senhoras, 아무도 아는 사람이 mas ela não conhecia ninguém ali. 구석에 있다가 Só ela ficou no canto, assim, um pouco 어색해서 acanhada, né? Não sabia bem o que fazer. 하는데 제가 들어왔다. E quando ela estava pensando em ir embora, ela viu que eu entrei. 자기 아들 마약하고 Ela contou o seu filho, né, usava drogas, seu marido usava drogas. Ela não tinha esperança. 그런데 Mas 제가 하는 이야기를 듣고 ela escutou a minha pregação 자기 아들이 변할 거라고 하는 거예요. e eu disse que os seus filhos iriam mudar. 이야기 다 들었어요. Ela escutou tudo que eu disse.
그러냐 마치고 가는 차를 타는데 E depois que terminou, sabe, estava no 딱 carro. 갔을 때 E quando ela entrou no carro, 내가 한 설교가 쫙 떠오르면서 ela falou que se recordou de toda a pregação que eu havia feito. 근데 제가 사실은 Ah, então meu pecado foi lavado. 하나님이 그렇게 일을 하시더라고요. Só Deus trabalhou assim. 그러고 난 뒤에 E depois disso, 아틀란타 교회를 나가게 돼요. ela começou a frequentar a igreja de Atlanta. 2시간 동안 Por 2 horas, 콜럼버스에서 ali lá de Columbus. 이제 자매님 남편하고 자매는 앞에 타고 Ela estava no carro, sentada na parte da frente 자기하고 com seu marido. 넷이 타고 E atrás ela levava os seus 3 filhos. 2시간 걸려서 콜럼버스에 좀 아틀란타 가서 예배 E iam viajando 2 horas para ir participar do culto lá em Atlanta. O pastor Terry recebeu a salvação, o Tommy recebeu a salvação, 테리 이제 성교학교 왔고 o Terry entrou no seminário. 저희 타면 여전히 Só que o Tommy continuava 배 머리였어. a sua vida, ele era a cabeça da gangue ali. Só que um dia, 어머니가 도저히 남편을 못 살겠다. ele viu a mãe dele falando que não ia conseguir mais viver com o seu marido, e ela fez a papelada do divórcio. 아버지가 E o pai, 언제든 서류 가져와 사인해 줄게. tá, traz esse papel que eu assino. 참 말아줘. 가 서류 가져와 사인해 줄게. Só traz, para de falar e só traz o papel que eu assino. E ela realmente trouxe o papel do divórcio. E o pai tomou um grande susto quando viu aquilo. 그러니까 테리가 말했어요. Aí o Terry disse, 아버지 사인하세요. pai, agora assina. 테리 하는 이야기 듣고 아버지 너무 놀란 거예요. E escutando o que o Terry disse, o pai ficou muito chocado. O pai disse, 미안하다. me desculpe, 내가 잘못했다. eu errei. 내가 무슨 일을 시키는 대로 할 테니 Eu irei fazer tudo o que vocês pedirem. 이혼만 안 하게 해줘. Então, por favor, não se divorcie comigo. Tá bom, 좋아요. muito bom. 엄마가 말했어요. Aí a mãe dele disse, 아틀란타가 교회 가요. vamos para a igreja de Atlanta. 받을 때까지 교회 안에 있어요. E fica na igreja até você receber a salvação. Não volte antes disso. 그 아버지 매일 마약을 하는데 O pai do Terry, né, era uma pessoa que se drogava todos os dias. 너무 변. Só que depois que recebeu a salvação, ele mudou completamente. 그 집을 보면은 Quando eu vejo aquela família, 이제 탐이 잘 몰랐거든. eu não conhecia muito bem o Tommy. 이번에 탐에서 알았어요. Então, dessa vez eu pude conhecê-lo. 탐에는 복음도 구원받다가 매일 밑에 뭐 부하들 한 20명 데려다니고. Sim, o Tommy havia recebido a salvação, havia escutado o evangelho, era salvo, mas mesmo assim ele tinha sua gangue com 20 pessoas, vivia brigando. 내가 깡패가 누가 되는지 이번에 알았어. Dessa vez eu descobri que tipo de pessoa se torna em gangue, né? 생각 없이 단순한 사람이 깡패 돼. Pessoas que não pensam muito profundamente, pessoas mais simples. 탐이 너무 단순한 사람. Porque o Tommy é uma pessoa muito simples. 이번에 인도에서 그 이야기를 들어보면 Quando eu escuto os relatos dele, da vida dele na Índia, 얘기가 아니고 sabe, não é superficial. 속 안에 하나님 일한 게 너무 보이는 거야. Realmente é muito visível o trabalho de Deus no coração dele. 너 교회 지어주고 싶었어요. Eu queria construir uma igreja para ele lá na Índia. 다 해주고 싶어. Sabe, eu queria trabalhar, fazer tudo por ele, para ajudá-lo. 얼마 동안 지났는데 Eu não sei por quanto tempo ele esteve comigo. 미국에 갔는데 Mas quando eu fui para os Estados Unidos, 말이 아니고 só não eram palavras. 그 안에 그리스도가 살아서 일하는 거야. Eu vejo que Deus, o Cristo, está vivo no coração deles, trabalhando por eles. Eles caminham junto com o Senhor. É algo muito simples. 이제 테리 Agora o pastor Terry é pastor. 탐이 O Tommy 훌륭한 선교. é um grande missionário. 껍데기로 선교사 옷만 입은 사람이 Não, tem aquelas pessoas que se vestem de missionário 심해서 진짜 예수님 사랑하는 사람 너무 달라. e tem aquele que realmente no centro do seu coração ama o Senhor. São muito diferentes. 선교사 옷만 입은 사람 많아. Tem muitas pessoas que têm essa veste de missionário na nossa missão. 얘들은 이 형제들 어떻게 이렇게 순수할까? Só que eu penso, nossa, como no caso dele ele é tão puro? 하나님 이렇게 사랑할? Como será que ele tem esse amor tão grande pelo Senhor? É muito gratificante de ver. 그 아이들이 여기 몇 명 와 있는데 Tem os seus filhos aqui, 애기 천사 같아요. parecem anjos. 정말 탐이야. Ei, Tommy, 너는 하나님께 복을 받았다. você realmente alcançou a bênção de Deus. 그게 보이는 거야. Dá para enxergar isso na vida dele. 너도 너 엄마 한국 사람인데 Sua mãe é coreana, você também é coreano. 하나님에서 온것 같다. Só que você parece que é celeste, sabe? É do céu. 마음 어디서 이야기했어요? 하나님의 말씀이고 하나님 마음 있어. Tudo que ele fala tem um pedaço do coração de Deus, tem as palavras de Deus. 똑같이 하나님을 믿고 Ele crê em Deus da mesma forma, sabe? Recebe a salvação da mesma forma que todos, vivem para o evangelho como muitos pastores, 간의 욕망으로
Mas aquele que está repleto de cobiça e métodos humanos, 하나님의 말씀으로 가득 찬 사람. e é diferente, completamente diferente daquele que se preencheu da palavra de Deus, são muito diferentes. 찾아볼 수가 없었다. A ponto de não podermos, 하나님은 우리를 confundir. 그런 사람으로 만들어가고 있어요. Deus está nos formando assim. 그냥 외형적으로 다 신앙생활하지만 Sim, superficialmente todos têm uma vida 그 espiritual, 마음의 세계 안에서 mas no mundo do coração da pessoa, 하나님이라는 게 다른 거예요. é diferente o trabalho de Deus. 왕은 잠이 오지 않았는데 O rei não conseguia dormir. 그 뭔지 모르게 왕비의 마음이 왕의 마음에 흘러왔는데 Sabe, o coração da rainha estava dentro dele. 잠을 자지 못하고 Ele não conseguia dormir, 하만은 기뻐하고 충만해. enquanto Amã estava alegre, feliz. 넘기고 나니까 Passando um capítulo, 죽더라고요. Amã morre. 지금 우리 삶이 그래요. Só a nossa vida é assim. 하만처럼 마음 높이고 교만해져 있는 사람하고 Aquela pessoa que está com o coração exaltado, arrogante como Amã. E aquela pessoa que tem o coração do rei. 얼굴 예쁜 것도 아니고 Não é questão de beleza facial, não é questão de habilidades, não é questão de status. 하나님의 마음과 같이 걸을 수 있는 사람. Aquela pessoa que pode fluir juntamente com o coração de Deus, 마음을 믿는 사람. aquela pessoa que crê no coração de Deus, 사람들 속에 nessas pessoas, 하나님이 오늘도 일하길 원하시죠. Deus deseja trabalhar hoje, agora. 여러분 모두 속에 Por isso que dentro de todos vocês, 모든 준비를 다 하고 só Deus preparou para que possa trabalhar na vida de vocês. 다른 마음을 가진 사람. Só que aquele que tem um coração diferente desse propósito de Deus, 왕은 에스더 마음과 같은 마음을 가지려고 했어요. só realmente o rei desejou ter o mesmo coração de Esther. Ele quis conhecer o coração de Esther. 하지 말고 Só não simplesmente leiam a Bíblia. 마음을 읽읍시다. Vamos ler o coração de Deus. 그리고 하나님의 마음을 따라 살면 E se nós vivermos segundo o coração de Deus, 우리의 놀라운 하나님의 은혜가 넘칠 줄 믿습니다. creio que irá ser abundante a imensa graça do Senhor. 감사합니다. Muito obrigado.